E como recordar é viver, Salve o Corinthians. Luiz Fabiani, a escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo no ano de 91, estádio do Morumbi, para a Supercopa do Brasil, Fabiani. Há 35 anos e 3 dias atrás, foi em 27 de janeiro de 91 que o Corinthians conquistou sua única Supercopa com Ronaldo Giovanelli, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio Tupanzinho, Neto, Fabinho, Paulo Sérgio e Mauro O Van Basten. Temos o Flamengo confirmado também, com Zé Carlos, Ailton, Adilson, Rogério, Piá, Uidemar, Júnior, Marcelinho, Alcindo, Nélio e Zinho, o time de Vanderlei Luxemburgo e o Corinthians comandado por Nelsinho Batista. Que está na linha para bater um papo com a gente ao vivo aqui nos Donos da Bola. Nelsinho, treinador histórico de conquistas do Corinthians, entre elas esta Supercopa que a gente relembra aqui um pouquinho desse dia. Gol do nosso Craque Neto, que hoje não tá aqui, sexta-feira. Craque Neto descansa, volta em definitivo ao microfone da Rádio Bandeirantes na segunda-feira. E o Nelsinho conversa com a gente mais uma vez na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Nelsinho? Um abraço. Prazer conversar com você novamente. Lembrando aí um título, né, histórico também. E estamos aqui, vamos conversar. Ô Nelsinho, o que dá para lembrar desse dia? Claro que o título do Campeonato Brasileiro, ele é um dos mais importantes da história do Corinthians, e depois essa Supercopa ela tem um peso diferente, né? Acho que até hoje também, né? É como uma cereja do bolo, mas não deixa de ser importante, até porque é um jogo que reúne os dois maiores clubes do país com relação à torcida. O que dá para lembrar dessa conquista, Nelsinho? Bom, o que eu poderia dizer é o seguinte, né, que como foi a primeira Supercopa, não tem a relevância, não tem o valor, né, no dia de hoje, né? Nós fizemos aí, ganhamos a primeira, né, mas foi assim uma partida muito comum, né? Nós ficamos numa pré-temporada, né, vindo de um título de 90, e tivemos aí o início no dia 27, tivemos o primeiro jogo já valendo pela Supercopa, e não teve assim aquela valorização que realmente hoje tem, né? Mas foi importante para a história, né, do Corinthians e de todos os profissionais que participaram também, né? Mas realmente não foi não é como ganhar um título, nem o título brasileiro foi muito importante, mas a Supercopa foi um título, mas não teve uma valorização, né? Assim, no sentido de público, né? Nós tivemos no dia, foi um dia que choveu muito, né? E isso impossibilitou a chegada de torcedores, e nós tivemos, se não me engano, 3.000 pessoas no estádio do Morumbi. Quer dizer, foi realmente uma Copa que está na história, mas muito fria, né? Inclusive o Fabiani tem o público aí, né, Fabiani, desse dia? Foram 2.706 pessoas, o Nelsinho. Até aproveitando para emendar minha pergunta, eu tava dando uma lida aqui na escalação do Corinthians, eu passei antes da gente anunciar como entrevistado. E assim, a gente olha os nomes, é a base do time campeão em 90, né? Mas é um time pouco estrelado, né, Nelsinho? O quanto você acha que você tem de importância em basicamente instaurar no clube que talvez o Corinthians não seja o time das grandes estrelas, mas sim aquele time que tem um coletivo muito forte e que na entrega, na vontade, acaba se sobressaindo? Eu acho que foi o que nos ajudou muito a ganhar também a Supercopa, foi que o Corinthians veio em um desafio muito grande do Campeonato Brasileiro de 90, não tinha ganho um título nacional, né? Era citado assim como um time que só ganhava títulos regionais, né? E aquele título de 90 deu aquela força ao grupo, né? Aos jogadores, né?
nós cobrávamos sempre isso, que nós tínhamos que ganhar um título nacional pelo Corinthians, né? E isso aí terminou o ano, nós fomos para a pré-temporada e voltamos ainda praticamente com o mesmo grupo e com aquela volúpia de querer ganhar novamente, né? Porque foi muito bom a gente ganhar em 90 e a gente começando o ano com um título também que a gente considerava importante, seria também assim um grande feito, né? E o grupo acatou isso, né? O grupo levou ainda aquela confiança que restava para a equipe e ganhamos um título aí de um Flamengo, né? De um título, de um time também que tem uma grande torcida, sempre teve uma camisa muito pesada, né? Então foi muito bom. Meu trabalho, eu acho que assim, veio numa sequência que nós fizemos em 90, né? Então em 91 nós seguimos apenas do jeito que vinha sendo levado, os jogadores colaborando e muito determinado em vitória, né? Eu tava dando uma olhada na escalação ainda, o Nelsinho. Tem um nome que me chama a atenção e até conversei com ele hoje, o Mauro, atacante, o Mauro Van Basten, que hoje compõe a comissão técnica do Corinthians. E ele até pediu para que eu passasse um recado para você. Ele falou: o segredo do sucesso do Nelsinho é que o Nelsinho sempre foi preso só nas convicções dele. E nunca teve nenhum tipo de ato contestável, nenhuma conduta fora do ideal para um clube de futebol. Te elogiou muito e até destacou o seu papel fundamental nas duas conquistas. Hoje ele está na sua posição, né? Ele está na comissão técnica do Corinthians. Você chegou a dar umas dicas para ele aí, para ele passar para o Dorival, ou Nelsinho? Bom, o Mauro, né? Ele trabalhou comigo, acho que uns 5 ou 6 anos, né? Nós tivemos o primeiro trabalho nosso foi na Portuguesa de Esportes, né? Depois nós tivemos 3 temporadas no Japão, no Nagoya Grampus. Tivemos também na Ponte Preta, né? E foi assim um profissional que me ajudou muito também, né? Dentro do campo como jogador, né? Era um cara que sempre se doou para o time, né? Se doou para o time, fazia aquilo que a gente pedia para ele fazer, pelos companheiros, né? Então, um jogador que por isso até, né, que eu, como profissional, quando ele parou como atleta, eu o convidei para trabalhar comigo, né? E nós seguimos aí uma carreira aí, acho que de 4 ou 5 temporadas juntos. E depois, lógico, a vida, cada um segue seu caminho, né? Mas é uma pessoa que a gente respeita muito, né? E também a gente torce muito por ele. E aproveitando que a gente está nos donos da bola, o nome do programa claramente remete ao 10 daquela equipe, o craque Neto. E muita gente atrela o título de 90 e, por consequência, a Supercopa de 91, porque o Corinthians tinha uma defesa muito sólida, fruto do Ronaldo e também do Marcelo, grande zagueiro, um dos maiores da história do clube, e tinha o Neto lá na frente como ponto de desequilíbrio técnico, né? Qual o tamanho da importância do senhor José Ferreira nesses 2 títulos, em específico a Supercopa, sendo o autor do gol na vitória por 1-0? Olha, eu acho que não só da Supercopa, né? Dentro do nosso trabalho no Corinthians, ele foi assim um cara muito decisivo, né? Um cara que o grupo aceitou a sua característica, né? E como ele resolvia para nós na frente, todos os jogadores também colaboravam na parte defensiva nossa, né? E ele era o cara, era a prioridade na roubada de bola, né? Então foi um jogador muito decisivo ofensivamente, né? Tanto na bola parada, como também nos gols de cabeça que ele fez, né? Porque às vezes, muitas vezes o adversário não acreditava que ele tinha um tempo de bola aérea muito boa, né? E acabava fazendo gol, né? Então foi um jogador assim de uma importância muito grande, uma liderança também dentro do grupo, né? E dentro do campo também. Nelsinho, tudo bem? Aqui é o Bruno, obrigado novamente por conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu estava procurando aqui, não consegui encontrar um dado sobre essa final,
que é a premiação. A gente tem uma premiação total aí dessa edição de próxima de 11 milhões, né, Fabiano? O campeão vai levar. Acho que era em cruzeiros na época, né, Nelsinho? Mas imagino que passava longe disso. Queria que você comentasse essa diferença também. Você é um cara que cruzou, né, todas as épocas mais recentes do nosso futebol, consegue entender essa mudança de patamar, não só das premiações, mas dos clubes também, o que é um Flamengo hoje, né, o Corinthians também com elenco multimilionário. Como é que você enxerga essas mudanças de cifras no futebol? E se você lembrar, Nelsinho, aproximadamente quantos milhões de cruzeiros era a premiação daquela Supercopa? Eu não lembro, viu, Bruno? não lembro que eu recebi medalha, não lembro que o Corinthians recebeu uma taça. Era uma Copa assim que estava nascendo, né? Então não teve uma badalação, não teve nada, né? Não é como hoje, né? Hoje você disputa a Copa do Brasil aí, os caras dão premiação, dão tudo, né? Mas nessa Supercopa, como primeira, nós não tivemos assim, como disse, né, uma badalação, né? Hoje você vê o marketing, né, em todo local, e o público vai, né, e essa Copa, principalmente a Supercopa, para você ver, né, dois times que tinham assim, que tem, né, as maiores torcidas do futebol brasileiro, que é o Flamengo e o Corinthians, tinha 2.700 que você falou, né? Eu pensava em 3.000, mas também né, não teve aquele público, não teve aquele interesse nem dos torcedores e nem da própria diretoria, né? Porque eu não lembro, sinceramente, não lembro de ter uma premiação, não lembro de ter recebido pelo menos uma medalha, né? Ou então o Corinthians receber um troféu, né? Que loucura, né? Muda de status. Não à toa, depois foi paralisada essa competição e volta recentemente, como você falou, com outro status. Nelsinho, aproveitando a sua presença também pra gente conversar sobre seu momento hoje, onde é que você tá, o que você tem de planos para 2026, Nelsinho, é bom a gente saber, sempre acompanhar, foi muito bacana o último trabalho na Ponte, o PDV tá aqui também, vai concordar, torcedor da Macaca, mas o que você tá pensando para esse ano aí, Nelsinho? Sempre bom saber. Olha, eu tô assim, tem assim, o meu pensamento, eu acho que todos nós temos um ciclo, né? Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, né? E, logicamente, a fila anda, né? Hoje o circuito é completamente diferente do que quando a gente estava aqui presente, trabalhando, né? Então, eu já estou me considerando fora do futebol, sabe? Eu estou investindo em outros negócios aqui em São Paulo, né? E já não tenho mais aquela não digo vontade, mas eu já não estou vendo mais o futebol de hoje. Eu já não tenho mais aquela paixão, aquela coisa de, pô, eu vou voltar, eu quero trabalhar. Não tenho mais, né? Talvez, né, uma proposta de fora das quatro linhas, né, um diretor de futebol, um supervisor, pela experiência que a gente tem, e dependendo da proposta, não financeira, mas sim de uma proposta de trabalho, eu ainda tenho essa ideia. Mas, né, eu tô, como disse, tô entrando num novo negócio aqui em São Paulo e também dentro do esporte, né? E vamos tocando a vida, né? Vamos tocando a vida. Nelsinho, você enfrentou o Flamengo, o Corinthians enfrentou o Flamengo no momento em que os 12 clubes grandes do Brasil, a cada ano que passavam, eles poderiam ter chances claras de ganhar um título nacional, né? Então você tinha 12 clubes muito nivelados e a cada ano você poderia ter surpresas, você poderia ter diferenças, enfim. Atualmente a gente está num momento do futebol brasileiro em que, sobretudo, o Flamengo destoa muito em relação às outras potências do país, né? Como você encara atualmente o atual cenário do futebol brasileiro, de você ter um clube muito endinheirado pelas boas gestões que fez, pelo mérito que teve, e o Corinthians, em específico, o adversário, tendo tantas complicações para se sustentar? Olha, eu acho que a organização é o padrão de qualquer trabalho, de qualquer empresa, de qualquer instituição. A organização, a honestidade, a seriedade
sabe, é muito importante. E a gente vê que poucos times hoje no futebol brasileiro têm essa condição, né? Eu vejo hoje, eu trabalhei em 2004, eu trabalhei no Flamengo. Era uma bagunça. A gente o Flamengo não tinha crédito em lugar nenhum. E hoje faz uma compra de 45 ou 48 milhões de euros em cima de um jogador, o Paquetá, né? Você vê o Palmeiras também organizado e fazendo decisões corretas, né? Então, a organização é importante. O futebol brasileiro caminha, eu vejo assim, dentro do que a gente tem a experiência, que é um caminho para uma situação muito ruim, entendeu? Muito ruim. Vai chegar um ponto de que os times vão falir realmente, entendeu? Porque até agora se resolve ainda, pega um dinheiro aqui, pega uma premiação ali, a CBF ajuda, a federação ajuda, mas vai chegar um momento que eu vejo que as equipes que não se organizarem, não trabalhar honestamente, eles vão falir. Eles vão falir porque o futebol bem trabalhado, você vê aí, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, que tem hoje um dono lá que é bilionário, né? Mas não sei, a gente não sabe até quando, né? Porque o dinheiro também ele não aguenta desaforo. Se você não tiver organização, né? Ou se você fizer tem 5 milhões, 1 milhão é para o clube, 4 milhões para voar, quer dizer, não é? Então realmente fica muito difícil para o futebol, para o time, né? Porque o torcedor ele aguenta até certo ponto, né? O torcedor ele aguenta até certo ponto. Então chega uma hora que o torcedor também abandona os estádios, né? Não prestigia mais. Então tudo isso aí vai secando, a mina vai secando, né? Então eu acho que eu vejo que os clubes devem tomar muito cuidado, devem seguir exemplos aí de times que eram, por exemplo, o Flamengo era falido e hoje é um time que tem dinheiro, que faz contratações milionárias, né? Então, eu penso assim. Nelsinho, você comentou que não se vê mais trabalhando como treinador, talvez um cargo fora das quatro linhas. Curiosamente, aqui você tem um filho trabalhando no futebol, o Eduardo Batista, que eu acho um tremendo um treinador. E gostaria de saber, você toparia ficar de auxiliar do filho? Ou às vezes até como um gerente de futebol da equipe que ele trabalhar? Você acha que daria certo essa relação intrafamiliar num clube de futebol? Olha, de minha parte, eu não vejo problema, né? Agora, sei lá, o que as pessoas pensam, né? Eu trabalhei com o Eduardo durante 12 anos, né? Ele foi meu preparador físico, era um profissional que me ajudou também tecnicamente, taticamente, também me ajudava bastante, a gente trocava muitas ideias, né? Até quando nós se separamos, né? Por causa daquele terremoto de 2011 no Japão, né? A minha nora com meus netos não quiseram ficar mais no Japão e ele veio embora e eu fiquei, né? Então eu não tenho nenhum problema com ele, né? Nem como filho e nem como profissional, né? Então, sei lá, se tivesse uma oportunidade, talvez a gente pudesse trabalhar junto, né? Ô Nelsinho, você, claro que acompanha todo o noticiário, ainda mais se tratando de Ponte Preta, né? Que você tem uma história muito bonita, clube que você começou sua carreira, tá na seleção de todos os tempos de muito Ponte Pretano e treinou em outras oportunidades, inclusive fazendo campanhas históricas, dirigindo times históricos também. A primeira pergunta que eu te faço você não faz muito tempo, né, que treinou a Ponte, e a Ponte vive um problema gigantesco, uma bola de neve de salários atrasados. A Ponte tá te devendo ainda, ô Nelson, ou não? Tá tudo certo? Não, eu não tenho problemas assim financeiro com a Ponte Preta, não. Quando eu saí, eu tinha direito
né, uma quantia e eu fui e recebi, não tem problema de nada. Mas eu vejo assim, né, que aquilo que eu falei agora, a Ponte Preta eu conheço desde 67, quando eu comecei a jogar na Ponte Preta. Nós tinha problema financeiro e nunca foi solucionado. Entendeu? Nunca foi solucionado. Foi solucionado quando entrou um presidente que tinha dinheiro e que até ele bancou lá, bancou, mas chega uma hora que você também quer tirar o time, né? Como é que eu vou ficar bancando? É um clube que tinha na sua base, revelava 3, 4 jogadores por ano, né? Nós mesmos em 69, o time de 68, 69, 70, 71, tinha os 11 titulares, vieram 9 para grandes equipes. Então, hoje já não tem mais isso. A base hoje é tocada de uma forma que não se revela mais jogadores, não se dão mais o valor, né? Não se dão mais o valor para a base. Eles colocam, uma discussão que a gente sempre teve. Eu falei, olha, a comissão técnica da base, ela é tão importante como a comissão técnica do profissional. Por quê? Porque ali eles vão ensinar o jogador, eles vão criar um jogador para a instituição, né? Então, você vê hoje em Campinas 2 equipes que eram formadores de atletas, hoje contrata jogadores que não têm condições de jogar ou de vestir a camisa dos times, né? Realmente. Aliás, amanhã tem derby. Amanhã tem derby, né? Pois é. E é importantíssimo para a vida da Ponte Preta, porque se não vencer amanhã, acho que dificilmente... Se não vencer, vai ser rebaixada, né? E no ano passado a Ponte viveu uma situação de afundar o Guarani numa Série C, né? E o Guarani agora tem a chance de dar o troco aí numa Série A1 do Campeonato Paulista, uma rivalidade gigantesca, né? Inclusive tem ex-jogador da Ponte no Guarani, o Luca, o Kaique França e o Marcelo Fernandes, o Nelsinho, viveu uma situação no ano passado, ele saiu do Guarani demitido, 10 dias depois foi parar na Ponte e salvou a Ponte, colocou a Ponte numa Série B também, o Marcelo Fernandes. Essa transição de Ponte Guarani, apesar de ser só uma avenida, né, de distância entre os clubes, Ayrton Senna, é difícil de fazer e dar certo, né, Nelsinho? É difícil. É que eu falei, né? Eu acho que tem times, né, que não adianta você querer ser grande, não é? Eu acho que o nosso time é grande, então nós temos que contratar jogadores de renome, nós temos que contratar e esquece do departamento de base. Essas equipes, né? Eu digo assim, como posso falar da Ponte Preta, do próprio Guarani que eu acompanhei ali, né, não tão perto, mas ali sempre acreditando no futebol de Campinas, né, revelava muitos jogadores, né, Então, agora quando eles acharam que eles tinham que contratar jogadores de renome porque eles, eu sou grande, nós temos que ser campeão, então aí foi perdendo aquele trabalho sério, aquele trabalho honesto dentro das categorias de base, né? Então é o final mesmo, isso que eu estou dizendo. Estamos conversando com o Nelsinho Batista, técnico histórico do Corinthians, o único a comandar o clube numa vitória e num título de Supercopa do Brasil ocorrido em 1991. Nelsinho, para a gente se encaminhar para o final aqui, o que você espera desse jogo de domingo? Eu acho um jogo assim que já me perguntaram, né, que eu achava, que o Flamengo é melhor. Eu acho o seguinte, eu acho que eu joguei vários jogos, disputei vários jogos entre Corinthians e Flamengo, e teve jogos que nós estávamos melhor e nós sofremos e até perdemos, né? E teve jogos que a gente nós não estávamos bem e ganhamos, né?
Então, duas camisas pesadas, duas e agora com a valorização da torcida também, né, que deve comparecer ao estádio. Então, é jogo que não tem favorito, né, não tem, eu acredito que não tem. Muita gente pode falar, o Flamengo tem um melhor elenco. Pode ter um melhor elenco, mas dentro dos 90 minutos, Corinthians e Flamengo, não tem, você não pode pôr favorito. Vamos ouvir então, pro Nelsinho relembrar o gol do craque Neto na Supercopa de 1991, com a narração da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir. Bem leve o meio de campo do Corinthians. O Edson serviu ao Mauro, que virou pro Fabinho lá na ponta. Escolou bem pro Giba, pode ser. Olha a bola atravessada, Neto de cabeça. Gol! Do Corinthians, Neto! Quando o Fabinho cruzou, ele dividiu de cabeça com as mãos do goleiro Zé Carlos. Ela caiu atrás do número 1 do Flamengo. Neto estava ali aceso, ligado, apanhou o rebote. Eu em cima do braço, né? Na hora que eu cabecei, ganhei do zagueiro, eu caí em cima da minha clavícula machucada. Dá pra voltar? Se voltar, se doer, eu vou sair. Daí, Nelsinho, obrigado pelo papo, meu amigo. Falou. Tá, um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Boa, tá aí. Show de bola, hein? Baita entrevista com o Confirmando a Nelsinho. aposentadoria, hein? Só se chamarem pra um cargo diretivo. Sim. Aí, quem sabe, né, do Nelsinho Batista. Mas bom papo. Exatamente, bom papo. Gostei da conversa também. Treinador subestimado, hein? Na história do futebol brasileiro também, assim como o filho. Fez bons trabalhos e concordo também, o Eduardo Batista acho um baita treinador. É que fez ali alguns trabalhos não tão bons nos grandes, aí já descartam, né? Aí já não serve. Palmeiras e no Fluminense, né? Outro dia eu falei aqui pra um gremista, o Nelsinho no Grêmio. Bah! O Eduardo no Grêmio. O Eduardo no bah! Tá bom, então. É um gremista que eu conheço? Pega o técnico que habla então, vai. Ou que come bacalhau, né? Vai lá. Então é o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta tem as informações desse jogo, tem informações do São Paulo e do Palmeiras e do Santos também, aqui na Rádio